Boa noite, meus irmãos e irmãs. Nesta noite eu gostaria de fazer algumas reflexões sobre uma passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25. Mas também que consta no Evangelho de Mateus e de Marcos. Tem o título de Jesus acalma uma tempestade. A anotação é pequena, eu vou ler para depois a gente começar então a fazer as nossas reflexões. Para dar início, gostaria de rogar a Jesus, nosso mestre amado irmão, o amparo, o seu amor, que permaneçam conosco, nos ajudando, nos amparando, nos dando as forças, hoje, agora e sempre. Dando continuidade, então, eu vou ler a passagem para então depois nós desenvolvermos o raciocínio. Jesus acalma uma tempestade. Como já dissemos, está em Lucas 8, 22. Certo dia, Jesus subiu num barco com os seus discípulos e disse: Vamos para o outro lado do lago. Então eles partiram. Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Então ele disse aos discípulos: Por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo e diziam uns aos outros: Que homem é este? Ele manda até no vento e nas ondas, e eles obedecem. Então, meus irmãos, para começarmos as nossas reflexões, nós temos aqui a colocação de que Jesus ele subiu num barco com os seus discípulos. E durante a travessia começou-se uma tempestade e ele estava dormindo. Esse lago, na verdade, ele é muito extenso, muito grande, tanto que também é denominado Mar da Galileia. E pela sua extensão, é possível que eles já estavam no meio do lago. Começou então o vento forte, armou alguma tempestade, e nós sabemos que, como no mar, um vento muito forte, uma área aberta, provoca realmente
ondas. E naquele tempo, né, estamos falando de mais de 2000 anos atrás, imagina a segurança dos barcos daquela época, barcos de pescadores, barcos simples, né? Então, o vento, a chuva, a onda que se formou logo colocou em risco, em perigo a travessia deles. E eles então ficaram assustados e pediram socorro a Jesus. E Jesus, que estava dormindo, aqui, em razão de um dia possivelmente cansativo, né? De muita caminhada, porque Jesus atendia muita gente, né? Era o dia inteiro, pessoas procurando pelo Mestre, procurando auxílio, socorro, e ele atendia a todos. Então, depois de um longo dia de caminhada, atendendo o povo, curando, né? Curando leprosos, paralíticos, obsidiados, nada mais natural que ele estivesse cansado e aproveitou a travessia para dormir um pouco. Mas diante do quadro em que os discípulos ficaram assustados, eles o acordaram e ele então, como diz a narrativa, ordenou ao vento e à tempestade e eles pararam e tudo ficou calmo. É bem verdade que Jesus, aqui é bom que se diga que não, como muitos dizem, não houve milagre algum. Jesus sempre agiu, né, seguindo as leis divinas. Então, é possível que diante da sua superioridade moral, né, de espírito puro, Cristo, co-criador do planeta Terra, com autorização de Deus, ele juntamente com seus engenheiros siderais trabalharam na formação do planeta, né? Então Jesus, é claro que tinha e tem conhecimento de todas as leis que regem a natureza, seus fluidos, a forma de manipulá-los, como agir, né, nessa e em outras situações, considerando que também, por ser o governador espiritual do planeta, tem à sua disposição centenas de espíritos para executarem as suas ordens, e espíritos esses que cuidam da natureza, de vários segmentos, partes mesmo da natureza, porque nós sabemos que não há nada está sem um controle, um comando, né? Então em tudo há uma diretriz, um comando, uma ordem. E Jesus, como governador, é quem comanda e dirige, né, o planeta nas suas
diversas manifestações. E é possível que ou ele, a partir de uma ordem dele, os espíritos encarregados, né, da natureza, dos ventos, da chuva, tenham então determinado que se estabelecesse a calmaria. Essa é uma opção, é uma possibilidade que inclusive está no livro A Gênese de Kardec, no seu capítulo 15, item 45. E há também uma outra possibilidade que Kardec anota, de que Jesus, né, com a sua visão apuradíssima de espírito puro, já de antemão soubesse que aquela tempestade, que aquela ventania, que teria breve duração. Então, ele, sabendo disso, logo ele ficou tranquilo e acalmou a situação, trazendo normalidade. Então, nós temos essas duas situações que Kardec coloca no seu livro. Então, mas avançando um pouco mais, nós temos um ponto aqui importantíssimo, que é quando Jesus, logo após acalmar a tempestade, ele questiona os discípulos: por acaso vocês não têm fé? É interessante esse questionamento de Jesus, porque vejam que os discípulos acompanhavam e naquele dia acompanharam Jesus durante todo o dia, quando Jesus então fazia os atendimentos, as curas de dezenas de pessoas, e eles ali presentes, assistindo, vendo a tudo. E naquele momento que precisou que eles tivessem um certo equilíbrio, tivessem fé, ou seja, confiança em que pudessem resolver aquela situação sem incomodar o mestre, eles não o fizeram. Logo pediram socorro a Jesus. Mostra, de certa forma, a nossa insegurança no dia, trazendo para os dias de hoje, né? Como nós somos inseguros, a nossa fé, como disse Jesus, se for do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos para esta montanha: sai daqui e transporta-te para ali. Mas ainda não é esta a situação. Nossa fé é bem menor ainda que um grão de mostarda. Então, numa primeira avaliação, nós vimos aqui as anotações de Lucas, mas nós sabemos muito bem que Jesus, nos seus ensinamentos, mais do que o sentido literal, né, havia profundos ensinamentos morais e espirituais. Então nós nos apegamos aqui numa leitura superficial, nos apegamos
analisar o barco, a chuva, o vento, a travessia do lago, né? E acabamos nos distraindo da verdadeira mensagem que consta nesta passagem anotada por Lucas, como também existem outras duas semelhantes, uma em Mateus e a outra em Marcos, em que Jesus nos fala do barco, subiu num barco com os seus discípulos. Inicia assim. E aí nós temos que avaliar, pensar, refletir sobre esta subida de Jesus num barco. Que barco é esse? Trazendo para uma avaliação, para uma reflexão mais profunda, espiritual, né, moral, nós podemos entender como o barco sendo a nossa vida, né? E após esse planejamento reencarnatório, né, com a ajuda dos nossos irmãos encarregados, né, deste trabalho de planejamento, com a ajuda do nosso irmão guardião, que nos acompanha mesmo antes da nossa reencarnação, nós então, a partir do momento, com a autorização, a permissão de Jesus, né, do Deus, nós encarnamos. Iniciamos então uma jornada que significa aí essa travessia, né, pelo lago ou pela mar da Galileia. E nesta travessia, então, né, nós temos outros irmãos, sejam encarnados ou desencarnados, nos acompanhando, porque a nossa encarnação, ela é avalizada por vários espíritos que querem nossa evolução, nosso crescimento espiritual. Então, eles avalizam a nossa reencarnação e, a partir daí, torcendo pelo nosso sucesso, pelo nosso crescimento, nos acompanham durante toda a nossa travessia, sejam eles encarnados ou desencarnados, né? Mas todos estão nos acompanhando no nosso barco. E Jesus, é claro, sempre presente, sempre nos amparando, nos ajudando, seguindo aquilo que ele disse a Deus em prece, né? Nenhuma de suas ovelhas deixaria perder. Então o Mestre está sempre conosco, nos bons e nos maus momentos, nos ajudando, nos amparando e sempre atendendo, né, aos nossos pedidos, conforme as nossas necessidades e merecimentos. Mas quando volvemos à carne, costumamos nos envolver, né, com os fascínios, as facilidades da vida material, né, com as tentações que a matéria nos oferece, e nós nos deixamos levar
por essas facilidades, por essas tentações, e acabamos nos esquecendo em muitos momentos de Jesus, né? Quando a situação está muito favorável, quando o lago, chegamos a um ponto do lago que está tudo calmo, água calma, uma brisa suave, né? Nós então baixamos a nossa vigilância, relaxamos os nossos cuidados e acontece, isso é de se registrar, que esquecemos em certos momentos, quando o fascínio, a facilidade, a tranquilidade é muito grande, acabamos esquecendo até do Mestre. Quando então, simbolicamente falando, deixamos Jesus dormindo, né, no nosso barco, na nossa vida, na nossa caminhada evolutiva, e seguimos os fascínios, as facilidades da vida, né? Quando tudo está a favor, soprando a favor, e nós então deixamos o Mestre de lado, esquecemos até de fazer uma prece ao levantar, né? Ao deitar, esquecemos de orar, porque está tudo fácil. Estou planejando um passeio, uma viagem, né? Estou com um excelente emprego, carro novo. Então está tudo, materialmente falando, uma maravilha. E nós, neste momento, nós costumamos deixar Jesus dormir. Mas, como bem sabemos, nós estamos num planeta ainda de provas e expiações. Então, quando nós relaxamos e deixamos a vida nos levar, sem maiores propósitos, sem maiores compromissos com o crescimento moral, espiritual, aqui nos comprometemos lá atrás, antes de reencarnar, ou nós despertamos, né, e passamos a seguir os ensinamentos de Jesus, a seguir o Evangelho do Cristo, e aí as coisas se ajeitam mais suavemente, né, quando fazemos por amor, trabalhando no bem do próximo, na caridade, as coisas fluem mais tranquilas, mais calmas. Mas quando nós relaxamos e ficamos estacionários, então a vida se incumbe de nos acordar, nos despertar. Então, neste momento, aí acontece do despertamento ser mais doloroso, né? Em razão das dificuldades que surgem, das dores, né, que acontecem para o nosso despertar. Porque deixamos Jesus, esquecemos do nosso Mestre, e Ele, dormindo que está, nós ficamos
momentaneamente, né, desamparados, até que, a partir de um momento mais difícil, de uma saravanco que a vida dê, nós então pedimos socorro e acordamos o nosso mestre. Isso em sentido figurado, quando então pedimos ajuda, fazemos prece e pedimos socorro para que sejamos fortalecidos, amparados, orientados, né, na nossa caminhada. Então, esta passagem do barco, nós podemos muito bem extrair esses ensinamentos do barco, da travessia, que é a nossa vida, no mar, ora calmo, ora agitado, né? Em razão da nossa condição ainda de espíritos imperfeitos, num mundo de provas e expiações, e em razão de nós ainda não termos esta fé que Jesus questiona, a fé segura, robusta, né, para que a gente possa seguir com bastante equilíbrio, firmeza, né? Que a nossa fé, que a fé, que pode se traduzir em confiança, né? Que a gente tenha esta confiança no plano espiritual, no nosso mestre amado irmão, Jesus, que não nos desampara, para que a gente possa, no nosso barquinho, fazer essa travessia de uma forma mais segura possível, apesar das tempestades, dos ventos, né, que nós vamos encontrar pelo caminho, que nós consigamos, sempre confiando em Jesus, realizar a nossa travessia, que é a travessia de crescimento, né? Essa travessia em que nós vamos, através de mais uma encarnação, dar um passo a mais no progresso, no nosso crescimento moral, espiritual, intelectual. Que a gente não perca esta oportunidade de deixar que nosso barquinho afunde. Tenhamos sempre fé, confiança em Jesus, que não deixemos que o nosso amado irmão, que vela por nós, cuida de nós, não deixemos que ele adormeça no nosso coração, que não deixemos as facilidades do momento de calmaria, as facilidades terrenas, as ilusões passageiras, né? Que tudo isso nos afaste, né, da nossa ligação que devemos ter, ligação efetiva, ativa com Jesus, para que Ele esteja sempre presente ao nosso lado, no nosso barquinho, nos amparando, nos ajudando, e que façamos por merecer, né, este amparo de Jesus, procurando estar sempre trabalhando no bem, né, ajudando, praticando a caridade, o perdão, né,
aos nossos irmãos, a indulgência, né? Sendo tolerantes, benevolentes, né? Bondosos, compreendendo, procurando compreender os nossos irmãos, as suas imperfeições, as suas fraquezas, a partir da consciência, da nossa consciência, nos conscientizando, né? De que nós também precisamos disso, de benevolência, de indulgência, porque ainda somos muito falhos e imperfeitos, como os nossos irmãos. Todos nós estamos na mesma caminhada evolutiva. Então, que sejamos compreensivos uns para com os outros, né? E tolerando as imperfeições, como precisamos de tolerância também, perdoando como precisamos ser perdoados também. Que seria de nós se o nosso Pai não nos perdoasse a todo instante, né? A todo instante estamos carecendo de perdão, né? de indulgência. Que sejamos mais leves, procuremos implantar na nossa vida, aproveitando a nossa travessia, né? Enquanto não chegamos do outro lado do lago, aproveitando os momentos de calmaria, não para nos distrair da nossa jornada, mas sim sempre rogando o amparo e a proteção de Jesus, que possamos nesse momento de calmaria avançar sempre, cada vez mais, colocando na nossa vida leveza, né? Bondade, preocupação em ajudar o próximo, né? Na medida do possível, sempre procurando fazer algo mais, algo de especial que Jesus fala, não especial no termo vulgar, mas algo que seja realmente útil e bom, tanto para o nosso semelhante como para nós mesmos, porque o bem que nós fazemos, ele volta em dobro. Por isso que temos que ter cuidado da lei de ação e reação. Como o bem que fazemos retorna, o mal também que fazemos, ele volta. E nós, então, temos que ter muito cuidado, muito equilíbrio com o que nós plantamos, porque hoje estamos colhendo a plantação do ontem. E nesta travessia do hoje, antes de chegarmos à margem do outro lado, que possamos semear a boa semente, né? Para que no futuro façamos melhores colheitas do que estamos fazendo hoje. E já temos esta consciência, essa visão, e já sabemos um pouquinho, graças à abençoada doutrina, né, dos Espíritos, ao Consolador prometido por Jesus, que realmente nos consola, nos instrui, nos orienta para que a gente faça essa travessia com a maior segurança possível. Que Jesus esteja sempre presente no nosso barco, sempre no nosso coração, sempre na nossa mente. Que nós não nos deixemos levar pelos enganos do mundo,
vivamos no mundo sem ser do mundo, como nos orientou. Que a gente possa, com essas reflexões, meus irmãos, caminhar, ou melhor, seguindo o nosso raciocínio, né? Seguindo a figura do barco, do lago, possamos atravessar o lago no nosso barquinho, com Jesus sempre ao nosso lado, desperto, nos ajudando. Não nos afastemos do Cristo, não deixemos Ele dormir no nosso coração. Que Ele esteja sempre acordado nos nossos pensamentos, nas nossas ações e nas nossas palavras, para que possamos fazer o melhor para nós, para os nossos irmãos, para o nosso planeta, que está num momento importante de transição. Que façamos também a nossa transição para ajudar o nosso planeta, ajudar a Jesus, governador espiritual do orbe, co-criador do planeta com a permissão de Deus. Que possamos também, em porção muito menor ainda, ser uma parcela dessa cocriação, ajudando o planeta a evoluir. Mas para isso precisamos evoluir. Precisamos sair de nós, desta nuvem que ainda nos envolve, como diz Joana de Ângeles, essa nuvem do orgulho, da vaidade, da inveja. Sair, acabar com essa nuvem, dissipar esse nevoeiro e ganhar o sol, a luz, fazermos brilhar a nossa luz, como nos ensina o Mestre, como disse no Sermão do Monte. Vamos procurar assim, fazendo brilhar a nossa volta, para que todos vejam as nossas boas obras. Não no sentido da vaidade, mas no sentido do bom exemplo, das boas realizações. É isto que o nosso Mestre, amado irmão, que vela por nós, que está no nosso barquinho, desperto, atento a tudo, possa, desde que deixemos, desde que façamos a nossa parte, deixemos que Jesus nos ajude, nos ampare, e possamos assim, meus irmãos, concluir a nossa travessia, descendo à margem, na outra margem, um pouco melhor do que quando embarcamos no início da viagem. A reencarnação é para isso. Esta bênção divina que permite que, aos poucos, a gente vá evoluindo, crescendo, adquirindo, porque é da lei do progresso que a gente evolua sempre, até um dia chegarmos à perfeição relativa, chegarmos próximo de nosso Pai Celestial, que nos espera com muita paciência, muito amor. E Deus não tem pressa, Ele sabe que haveremos de chegar. Assim, meus irmãos, rogando o amparo de Jesus, dos seus mensageiros, agradecemos por mais esta oportunidade de fazermos essas breves reflexões. Que assim seja.